Paz do Senhor a todos. Amém. Amen. Amen. Espera aí que tem mais pessoas entrando, gente. Só um minuto. Bastante gente entrando, graças a Deus. Pastor Alexandre, eu vou pedir para você estar nos traduzindo até para às vezes ficar mais à vontade. E nós vamos estar iniciando com uma oração agora, antes de passar para a Leslie ficar à vontade aqui e começar a ministrar as nossas vidas. Perfeito, pastor. Pode contar assim, sem problema. Ok. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te louvamos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de aqui estarmos reunidos e poder ser ministrados, poder ser abençoados através da irmã Leslie, que estará ministrando as nossas vidas, que ela seja, Pai, esse canal de bênção, como ela tem sido na vida de muitos, e para nós que não seja diferente, mas que use a tua serva de uma forma poderosa nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Okay. Oh, hello, Sister Leslie. Hi. Welcome. Thank you. Thank you. Okay, just 1 minute talking in English just to get used to it, okay, before we start the translation. Thank you very much for being here, and thank you for ministering in our lives. This is a great pleasure for us, and we are happy to have you here. Hope we have an opportunity to know you personally. Me, of course, Pastor Darcy already knows you, but you are very, very welcome. Thank you for being used to this night, okay? Thank you so much for having me. It's so good to see you, Pastor Adelcio. And thank you for translating. So, you're welcome. É bom te ver nessa noite aqui, Pastora Darcy, e agradecimentos pela tradução também. Thank you. Yes. Can I start? Pode começar? Yes. Let's start. Okay. Pode começar. Amen. So we've already prayed, and I'm just going to get right to it. Ok, então já vamos começar. Nós já uma vez que nós já oramos. Pastor Alexander, I'm going to be in Mark chapter 14. Ok, então nós vamos ler a palavra de Deus em Marcos, capítulo 14. And we're going to read verses 3 through 8. Marcos 14, versículo 3 até o 8. So I'm going to go ahead and read it in English, and then you can read it afterwards, Pastor. That way they can get ready if they're able to. I see some of them are driving. So Yeah, okay, just confirm it's Mark 14, 3, right? Yes, correct. Okay. Okay, it says, meanwhile, Jesus was in Bethany at the home of Simon, a man who had previously had leprosy. While he was eating, a woman came in with a beautiful alabaster jar of expensive perfume made from essence of nard. She broke open the jar and poured the perfume over his head. Some of those at the table were indignant. Why waste such expensive perfume, they asked. It could have been sold for a year's wages and the money given to the poor. So they scolded her harshly. But Jesus replied, leave her alone. Why criticize her for doing such a good thing to me? You will always have the poor among you, and you can help them whenever you want. But you will not always have me. She has done what she could and has anointed my body for burial ahead of time. Perfeito. Vou apenas repetir o que a pastora leu em inglês. Traduzindo Marcos capítulo 14, versículo 3, está escrito: estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: por que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia-se vender mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, por que a molestais? Ela fez-me uma boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem,
quando quiseres, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Amen. So I Amém. wonder what went on in this woman's mind before. Então, eu fico pensando o que estava na mente dessa mulher há algum tempo antes. Before entering the room where Jesus was. Antes de entrar na sala em que Jesus estava. At some point, this woman decided, I'm going to do something. Em algum momento, essa mulher decidiu, eu vou fazer alguma coisa. Something for Jesus. Algo por Jesus. And I imagine her in her room, in her home, possibly. E eu começo a imaginar como que ela estava ali na casa dela, no seu quarto, Probably having an internal conversation with herself. provavelmente tendo uma autoconversa consigo mesma. What do I have that could be worthy of him? O que será que eu tenho que possa ser considerado digno dele? I'm not sure if you've heard of the 5 love languages. Eu não sei se vocês já ouviram falar das 5 linguagens do amor. It's the theory that explains how people express and receive love. É uma teoria que explica o modo como as pessoas entregam e recebem amor. There's words of affirmation, Tem palavras de afirmação, quality time, tempo de qualidade, gifts, presentes, acts of service, atos de serviços and physical touch. e toque físico. So those are the 5. Então, estes são os 5. I usually express love to my close family and friends through gifts. Geralmente, eu expresso amor para os meus amigos e familiares próximos através de presentes. I don't really need a reason to. If I'm having a conversation with them or I'm at the store and I see something that reminds me of them, I'll usually get that for them. Eu nem preciso de um motivo para isso. Se eu estiver em algum lugar, vendo alguma coisa, alguma lembrancinha, e eu lembro deles, eu simplesmente compro para eles. And so I was having a conversation with one of my close friends who's the wife of the pastor of my church. Eu estava conversando com uma amiga muito próxima, que é a esposa do pastor da minha igreja, And someone had gifted her a drink that was open. It was a can. a Can Opener. No, a can Coke. Ah, a Can Cook. Então, alguém deu um presente para ela, que era uma caneca. And at my church, you're not really supposed to bring drinks unless you have a lid and it's completely covered. E lá na igreja, a gente não é comum a gente trazer uma bebida para alguém numa caneca ou em algum copo, a não ser que seja completamente coberto, fechado. And so she was like, I really want to drink this. And in my head, I thought, okay, I'm going to buy her a cup. Então, ela estava sentindo assim, puxa, eu queria muito beber essa bebida que está aqui. Mas na minha cabeça eu estava pensando, acho que eu vou comprar um outro copo. And so I went to the store Então eu fui numa loja and I had in my mind what color that cup was going to be. e eu estava pensando assim, que cor de copo deveria ser? And I get to the store, I go to the aisle or section of the cups. Então eu cheguei na loja e passei por aquele corredor, onde é o corredor de copos, de taças. And I saw the color, exact color that I wanted. It was beautiful, it was big, it was perfect. Então eu achei a caneca perfeita, que tinha cor perfeita, era bonita, era grande. And so I grab the cup and I read it, I read all about it, and I say, okay, this is the cup, I'm gonna go pay for it. Então eu peguei a caneca, analisei, falei, bom, essa daqui é o presente certo. Paguei por ela e levei. And so I am halfway to the register and I look at the cup and I say, it's not completely covered. E aí, quando eu estava no caminho para o caixa, eu olhei e pensei, puxa, mas é um tipo de copo que não está completamente fechado, não está completamente coberto.
And so I turn around and I go back to the cup section. Então eu voltei e fui de novo para a seção de copos. And I'm there for like 15 minutes Fiquei lá por mais ou menos 15 minutos, trying to figure out what cup I can get, and I finally see one that I like. tentando descobrir qual delas que eu deveria escolher e até que qual dessas que seria ideal para selecionar. And so I grabbed a new cup Então eu peguei uma taça nova, and I look at the old one and I look at the one that I'm gonna take, and I'm comparing them. And so I go ahead and take the new cup up to the register. eu não consegui ouvir porque alguém está com o microfone aberto. Deixa eu só ver aqui agora sim. Can you repeat, please, Pastor? I'm sorry. Yes. And so after 15 minutes, I decide on the cup and I walk to the register. Então, depois de 15 minutos, eu decidi qual eu levaria e fui lá para o caixa. And halfway to the register, E no caminho para o caixa, I'm like, but this is not the one that I want. eu pensei, não é essa que eu quero. And so I go back to the cup area Eu voltei de novo para a área onde tem as taças and I'm there another 20 minutes. e fiquei lá mais outros 20 minutos. I'm pretty sure someone at the store was like, hey, go check on the cup aisle. Eu tenho certeza que alguém na loja falou assim, ei, é melhor você sair daqui e ir para outra seção de taças. There's a lady going back and forth. I don't know what's happening. Someone go check. Eles falaram assim, tem uma mulher aí andando para lá e para cá, ninguém sabe o que está acontecendo, por favor, alguém vai lá verificar. And so I put myself in this woman's shoes. Olhando para aquela mulher, eu me coloquei no lugar dela. That she wants to express her love through a gift. E ela estava tentando expressar o seu amor através de um presente. And she's breaking her head. What can I gift them? What do I have? E ela estava quebrando a cabeça, pensando assim, que presente que eu posso dar com esses que eu tenho? It wasn't just any gift. Não era apenas qualquer presente. According to scholars, De acordo com estudiosos, it was an expensive oil. na palavra de Deus era um óleo raro. Considered a form of currency, Era considerado uma espécie de moeda da época. a family security, Uma segurança para a família. even a generational inheritance. Até mesmo considerado uma herança de família. And the reality is that Jesus would have accepted anything. E a verdade é que Jesus teria aceitado qualquer coisa. Her tears would have been enough. As lágrimas dela já teriam sido suficiente. Her heart would have been enough. O coração dela já teria sido suficiente. Her obedience would have been enough. A obediência dela já teria sido suficiente. And I don't know if you've ever felt this way, in the way of, God, today I don't have the strength. Eu não sei se você já se sentiu dessa maneira, de falar com Deus e falar, Senhor, eu não tenho força suficiente. Today I don't want to go to church. Hoje eu não quero ir para a igreja. I don't want to lead. Eu não quero liderar. I don't want to call the youth. Eu não quero chamar os jovens. I don't want to sing. Eu não quero cantar. God, I don't have it in me. I'm sorry? God, I don't have it in me. Senhor, eu não tenho as condições em mim. Personally, for me, I had a few months at the end of last year and the beginning of this year Eu mesmo tenho uma experiência de algo que aconteceu comigo no início deste ano, that was very difficult, even life-changing. que mesmo as mudanças de vida são coisas muito difíceis. And it was one thing after another. Foi acontecendo uma coisa em cima da outra. And I remember one day sitting with the Lord. Eu me lembro de um dia sentando, falando com Deus. I said, Lord, I was supposed to lead worship the next Sunday. It was a Saturday, and that Sunday I was going to lead worship. Era um sábado e eu falei assim com Deus, Senhor, eu preciso liderar o grupo de louvor no domingo.
And I said, but God, all I have in me is 40%. E eu disse, Deus, só o que eu tenho em mim é 40%. And I heard him say, your 40% is your 100 right now. E eu lembro de Deus falando comigo assim, os seus 40% significa 100% agora. Give it to me. Entrega para mim. So if you're on this call and you're like, I only have 20%, Então, se você está nesse chamado e você está dizendo, eu só tenho 20%, I have 10%. eu só tenho 10%, Maybe you're dragging, barely making it, and you're at 0.01%. talvez se você tentar arrancar o máximo, você só vai ter 0,1%. Bring that to the Lord. Entrega, traz isso para o Senhor. Serve with that 0.01%. Serve a Deus com esse 0,1%. Lead with that 0.01%. Lidere com esse 0,1%. Because right now, that's all you have. Porque neste momento é tudo que você tem. He's not asking you to bring the most expensive thing that you have. Ele não está pedindo que você pegue a coisa mais cara que você tem. He's not asking for anything but what's already inside of you. Ele não está pedindo por nada além daquilo que já está dentro de você. The calling that you have inside of you. O chamado que você tem dentro de The você. song that you have inside of you. O louvor que você tem dentro de você. The leadership that you have inside of you. A liderança que você tem dentro de você. Whatever you have, bring it no matter what. O que quer que você tenha, traga, não importa o que seja. No matter what, just get there. Não importa o que seja, apenas entregue. That's a phrase that I heard at a game that my niece was playing. Tem uma frase que eu ouvi em um jogo que a minha sobrinha estava jogando. And that's the title of this small chat we're having. E ela é o título dessa pequena conversa que a gente está tendo. No matter what, Não importa o que, just get there. apenas esteja lá. Here on this earth, Aqui nessa terra, we've built buildings, nós construímos construções, we've prédios. dedicated buildings Nós dedicamos prédios, construções, that were created for the purpose of having a group of people. que têm o propósito de acolher um grupo de pessoas That come together, que se unem, se ajuntam, no matter what background, não importa qual que é a base que eles têm, no matter what race, não importa qual é a raça, what political party, qual é o partido político, a place filled with the Spirit of God um lugar que está cheio do Espírito de Deus, that we call church. que nós chamamos igreja. And until the day that Jesus calls us to be with him, E até o dia em que Jesus preparar para que nós estejamos com Ele, this should be as close to heaven as we get. este lugar é o lugar mais próximo do céu que a gente consegue ter. Where our soul yearns to, É o lugar onde a nossa alma deseja estar. no matter what, Não importa o que, just get there. apenas esteja lá. So we know that this woman made a decision Mas nós sabemos que esta mulher, ela tomou uma decisão. to bring this expensive perfume A decisão de trazer este perfume caro and pour it over Jesus. e derramá-lo sobre Jesus. And out of all the people, the disciples were the ones giving her a hard time. E enquanto as pessoas que estavam à volta observavam o que ela estava fazendo naquele momento, The disciples had something to say. os discípulos tinham algo a dizer. And we know that when we choose to follow Jesus, E nós sabemos que quando nós decidimos seguir Jesus, even after we have failed him, mesmo depois que nós já o sentimos, and when we have that 0.01%, e nós temos aquele 0,1%, it's going to cost us something. nós sabemos que vai custar para nós alguma coisa. There's a price to pay when we say yes, Lord.
Existe um preço a pagar quando nós dizemos sim para o Senhor. It might not be money, Talvez não seja dinheiro, but it might be relationships. mas deve ser relacionamento. It might be friends. Talvez seja amigos, It might be family. talvez seja a sua família. It might be that God says, hey, I need you to pack up and go where I lead you, like he did to Abraham. Talvez Deus seja algo que Deus vai falar para você assim: eu preciso que você faça as malas e vá para o lugar que eu vou te levar, assim como ele fez com Abraão. God might not ask you for something that's been passed down from generation to generation. Talvez Deus não esteja pedindo para você algo que já tem passado de geração a geração, But it might be your comfort, like Jonah. mas talvez você esteja na zona de conforto, assim como Jonas. It might not be the savings in your savings account, Talvez não seja as suas economias ou a sua conta no banco, but it might be your health, like Job. mas talvez seja a sua saúde, assim como Jó. Saying to the Lord, I'm not at 100%, but I'm giving you my 60%. Fala para o Senhor assim: Senhor, eu talvez não possa te entregar os 100%, mas eu estou aqui com meus 60%. I left my friends behind. Here is my 60%. Eu deixei os meus amigos para trás. Aqui está os meus 60%. Lord, your will be done and not mine. Senhor, que a sua vontade seja feita e não a minha. Even if I stand alone, Mesmo que eu ficar sozinho, I know eu sei that all things work together for my good. que todas as coisas cooperam para o meu bem. Listen, friends, bringing what you have to God will cost you something. Ouça, amigos, trazer o que você tem para Deus vai te custar alguma coisa. And as a leader, it's going to cost you more E como líder, vai te custar ainda mais. because there's a group of people Porque existe um grupo de pessoas that depend on you, que depende de você, that depend on your leadership, que depende da sua liderança, on your calling. do seu chamado. And when God is calling you higher, E o meu Deus está chamando você para um lugar mais alto. you got to leave things behind. E para isso você tem que deixar coisas para trás. At some point, this woman made that decision to bring the alabaster jar. Em algum momento, essa mulher tomou a decisão de trazer para Jesus o vaso de alabastro. I'm walking up to Jesus. Agora eu estou andando na direção de Jesus. I'm going to pour it over him, E eu vou derramar este óleo sobre ele. no matter what. Não importa, I'm going to get there. eu vou chegar lá. No matter what people say, Não importa o que as pessoas digam. I'm going to do what God has called me to do. Eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. So I talked about some months that I went through that were difficult for me. Então, falando agora sobre aqueles momentos em que foi difícil para mim. I had a small surgery that I had to have, Eu tive que passar por uma pequena cirurgia and I battled for days. e eu vivi uma batalha por dias. And what my flesh and my thoughts were telling me to do, E enquanto a minha carne e os meus pensamentos estavam me dizendo para fazer algo, call the pastor, liga para o pastor, say you're not coming back. fala para ele que você não vai voltar mais. That's what the enemy wanted, É isso que o inimigo quer. for me to see myself low. Ele quer me ver para baixo. And let me tell you something, friends. He saw me for a few moments, see myself low. Eu vou falar uma coisa para você, amigos. Por algum momento, o inimigo me viu para baixo. For me to see myself without purpose. Ele fez com que eu me visse sem propósito. And he saw me see myself without purpose. E ele viu eu vendo a mim mesma sem propósito. To see myself as worthless. Me vendo como indigna. And he saw me see myself worthless. E ele me viu olhando para mim mesma como indigno. How are you going to lead the way that you are?
Como é que você vai liderar dessa maneira que você está? How are you going to sing? Como que você vai cantar? And in the midst of pain, E no meio da dor, I remember with tears rolling down, I couldn't sleep, I couldn't move. eu lembro que as lágrimas iam descendo, eu não conseguia dormir, eu não conseguia nem me mexer. I heard a preacher say these words. I'm sorry? I heard a preacher say these words. Eu ouvi um pregador dizer essas palavras. God is mighty in the waiting. Deus, ele é maravilhoso, ele é poderoso na espera. Even when it seems Mesmo quando parece like there's a contradiction que há uma contradição between what you are called to do entre o que você foi chamado para fazer and what you are looking at. e aquilo que você está olhando. I'm going to repeat that one more time. Eu vou repetir isso mais uma vez para você. God is mighty in the waiting. Deus é poderoso na espera. Even when it seems Mesmo quando parece like there's a contradiction que há uma contradição between what you are called to do entre o que você foi chamado para fazer and what you are looking at. e a coisa para a qual você está olhando. I felt that word was for me in that moment. Eu senti que aquela palavra era para mim naquele momento. And what I decided to do E o que eu decidi fazer was what one of my best friends had been preaching to me for a couple years. era bom. Um dos meus melhores amigos esteve pregando para mim por mais ou menos uns 2 anos To be vulnerable. sobre ser vulnerável. And I decided to tell my two best friends Eu decidi contar para os meus 2 melhores amigos exactly what I was going through. exatamente o que eu estava passando. I didn't leave any details out. Eu não deixei nenhum detalhe de fora. And that's hard for me to do. I'm very reserved. E isso para mim é muito difícil de fazer, porque eu sou uma pessoa muito reservada. But these two friends of mine, they stood by me. Mas esses 2 amigos meus, eles estavam lá por mim. They walked with me. Eles andavam comigo. They checked in on me. Eles me avaliaram, me analisaram. And the most important thing was they spoke purpose over me. E a coisa mais importante, eles declararam propósito sobre mim. That's so important as a leader to have. E é muito importante que um líder tenha To have friends that see what God sees and not what your flesh sees. que ele tenha a capacidade de ver aquilo que Deus vê e não o que a sua carne vê. That in those moments that you feel that you can't go or move forward anymore, E naqueles momentos em que você pensa, eu não consigo me mover, eu não consigo mais seguir em frente, they can say, no, you are able to, you are called to do this. esses amigos podem te dizer, não, você pode, você consegue, você foi chamado para isso. And so a few months later in that time, Então, alguns meses depois daquele tempo, after I was cleared to go back to church from surgery, depois que eu estava restaurada para poder voltar para a igreja, restaurada da cirurgia, recuperado, I went back to church and it was amazing, and it's been amazing after that. eu voltei para a igreja e foi maravilhoso depois daquilo. So whatever the price may be, Então, qualquer que seja o preço, and whether you're at 100% e tenha você 100%, or you're at 0.01%, ou você tenha 0,1%, whatever the price, qualquer que seja o preço, whatever the cost, qualquer que seja o custo, no matter what, não importa, just get there. apenas esteja lá. God bless you. Deus abençoe vocês. Glory to God. While I was translating, it was even sometimes difficult
to pay attention to the English because I was involved by the word. God has used you powerfully in His hand. Thank you very much for ministering. Praise the Lord. You did amazing. Thank you very much. I'm sorry for the mistakes. No, you did great. Thank you. Agradecendo a pastora, porque a palavra de Deus foi muito ministrada no meu coração, até algumas dificuldades, porque para poder prestar atenção e traduzir, porque a palavra falou poderosamente comigo, primeiro, até o momento que eu ia traduzir para vocês. Deus abençoe. Obrigado, pastora Dercy, pela oportunidade. Pode dar continuidade, pastor. Vou te traduzindo. Sister Leslie has made a mark in our lives in the year of 2019. When we accomplished the first edition of our youth conference, Upgrade. And there was a powerful word of God released that night. And even today, I can be fed by that word like something that impulses me in the work of God. And in this year, in the next July 25th, we'll have the 6th conference Praise of God. the youth conference that started in 2019. Amen. And from that moment up to here, we have some powerful numbers to present to the Lord. We have more than 800 people that have been reached through the conference. Praise God. There are young people that were revived and baptized in the Holy Spirit. Youngs that decide not to leave Jesus Christ after participating in the youth upgrade. Amen. I believe that right now what we are doing is we are using a great spiritual tool to keep strengthening the youth, the young people. And Leslie, I'm really grateful to God because you are part of it, and we are grateful to God to have you here with us. And today, once more, we have been impacted by the great and powerful word of God through your life. Thank you. Thank you, my friend. Thank you. There is someone that is hands up. Dear lady, Gradil, gostaria de falar alguma coisa? Não sei, eu acho que talvez não, foi só um detalhe. Essa é a Núbia. Núbia. Um abraço. Glory to God. A lot of people today. E esperamos que tenha mais nas próximas, né, pastor Ed? And we hope that we have even more people for the next one. Amen. 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 Glory to God. Okay, let's pray together, thanking God. Vamos agradecer ao Senhor porque Ele nos concedeu, né, dessa rica oportunidade de aqui estarmos e
Tenho certeza que nós podemos desfrutar aqui de tempos poderosos em Cristo através desse momento. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, pela vida do pastor Alexandre, que prontamente atendeu o nosso convite de estar aqui fazendo a tradução. O Senhor vem abençoar a vida do teu servo, de sua família, do seu lar. Abençoe a vida da irmã Leslie, que também prontamente atendeu a este convite de estar conosco nessa noite, ministrando as nossas vidas, Pai, nesse momento de mentoria de liderança jovem. Abençoe todos que estão nessa live. Eu tenho certeza que cada um que está aqui, o Senhor preparou esse momento, essa noite, Pai, para que nós estivéssemos aqui podendo ouvir dessa palavra, poder comer deste alimento espiritual, Deus. Abençoe as nossas vidas, Pai. Derrame sobre nós do Teu Santo Espírito e nos fortaleça cada dia mais, cada vez mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Leslie, I want to thank you for the precious time you dedicate to ministration to our lives with the precious word of God. Amen. Thank you. Thank you, my friend. Thank you. Pessoal, uma boa noite a todos. Que Deus abençoe muito a vida de vocês.